Barbeiro. Bom, hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de carreira, né? E eu quero apresentar a você o livro da nossa convidada de hoje, que você está vendo aí. Maria Juliesse é autora do livro O Jogo da Transição, Sua Carreira em Movimento, publicado então aqui pela editora Évora. Maria, vamos falar um pouco então a respeito dos Jogos da Transição, Sua Carreira em Movimento. Bom, quando você fala em jogos da transição, significa o quê? Significa que a carreira nunca é estável, ela está no movimento constante, ela está se transformando constantemente. Essa é a visão, não? Essa é a visão. Antigamente, a nossa carreira, a gente construiu uma história dentro da empresa. Nós podíamos construir essa história ao longo de muitos anos numa mesma empresa. Hoje, você precisa se apropriar do seu destino, da sua carreira, e você precisa movimentá-la o tempo todo, senão a vida te movimenta. Então posso entender que carreira hoje não é necessariamente na mesma empresa. É a minha realização profissional, que pode ser em uma, duas, ou até mesmo trabalhando por conta própria, é isso? Exatamente. A carreira é sua, e é responsabilidade sua cuidar dela e fazer com que ela se desenvolva de acordo com os seus interesses, vocações, habilidades e com as demandas de mercado. Agora, Maria, como é que eu tenho as rédeas da minha carreira na mão? Se muitas vezes eu dependo do meu chefe ou da promoção da minha empresa, como é que eu faço isso? Primeiro, você tem que se conhecer muito bem. Segundo, você não pode ter medo de perder o emprego. Você tem que fazer suas reservas e se apropriar do seu destino. Né? Quer dizer, é preciso que você se conheça as suas habilidades, que você se sinta à vontade de conversar com o seu chefe abertamente sobre o que você deseja, para onde você quer ir, como você acredita que pode melhor contribuir com a empresa. E se chegar um momento que você acha que não dá para contribuir, você honestamente sentar e conversar e negociar a sua saída. Maria, como é que eu sei que chega um determinado momento ao longo da minha carreira que eu preciso fazer usar um palavrão aqui, um upgrade na minha carreira? Que eu preciso fazer uma mudança na minha carreira. Como é que eu faço? Em que momento que eu identifico isso? Se você vier observando como é que você está se desenvolvendo, você vai identificar. Hoje em dia as pessoas costumam identificar isso via mercado, estímulo do mercado. E acaba fazendo MBA ou outros cursos que têm a ver com a necessidade do mercado e não com a sua própria. Quanto mais se conhece o seu desenvolvimento e a sua carreira, melhor você vai identificar o momento e o que você tem que fazer para desenvolver. Ou você busca a ajuda de um especialista que pode te ajudar a identificar isso. Isso pode acontecer para a gente em qualquer idade ou acontece quando a gente é mais jovem? Acontecer em qualquer idade. O mais jovem, em geral, ele tem mais coragem de se experimentar e de experimentar outras experiências. A pessoa mais madura tem mais receio, tem outras responsabilidades e caminha com mais cuidado, mas não pode parar. Agora, como é que funciona, então, um jogo da transição? Como é que se desenvolve isso? Então, o jogo da transição, ele necessariamente envolve um olhar para como é que a sua carreira, a vida e a carreira vem se desenvolvendo. Eu costumo dizer para as pessoas que, na verdade, quando você termina a faculdade e entra para uma atividade profissional, você passa a atender o desejo da empresa, se dedicar a esse desejo na expectativa de evoluir, de ter promoções e de crescer. Esse é um lado do jogo da carreira, do jogo da transição, que é o atender às demandas do mercado e o desejo da empresa. Mas você precisa também verificar o outro lado, que é o atender a sua carreira interna, que são seus interesses, suas vocações, suas habilidades. Veja que eu falo vocações porque a gente não tem uma vocação só. A gente tem mais de uma vocação? Mais de uma, nós temos várias. Né? E aí o nosso trabalho consiste em identificar qual a que a gente vai querer desenvolver mais e se dedicar a isso. Né? Esse conceito para mim é novo, né? Porque sempre ouve dizer, não, a gente tem uma vocação, né? Você tem uma vocação. Quer dizer, nós temos mais de uma, então. Nós temos várias vocações, vários interesses e várias habilidades. Aliás, uma coisa que eu sempre chamo a atenção
é que as empresas classificam as pessoas em talentos e não talentos. É verdade. E isso é um equívoco, porque todo mundo tem talento, e não tem um só, tem vários. Agora, talento para que coisa? Para atender a que necessidade, a que demanda, para realizar que tipo de projeto? Isso é que precisa ser identificado. E as empresas têm dificuldade de identificar isso, ou o fazem através de métricas que interessam a elas, e não ao sujeito que está ali desenvolvendo o seu trabalho. Quer dizer, então, posso entender que nem sempre aquilo que é do interesse da empresa é do interesse do colaborador. Exatamente. Não é verdade? É. Ele precisa ficar atento a isso, Ele né? precisa ficar atento, senão ele vai sendo levado numa direção que depois ele não sabe como pegar o caminho de volta. Entendo. Esse que é o jogo da transição, é a minha transição. São os processos de desenvolvimento, as etapas que eu vou vivendo na minha vida e na minha carreira. Eu costumo dizer que as pessoas antigamente entravam na empresa para fazer a história dentro da empresa. Hoje a sua história é feita por você onde quer que você esteja, ou dentro ou fora da empresa. E a gente dizia assim, não, o plano A é a empresa, eu quero me aposentar nessa empresa. Eu preciso ter planos B, que são alternativas. Quer sair dessa empresa e ir para outra, se por acaso ficar inviável. Isso. E eu inverto isso. Plano A é o meu plano de vida e carreira, é o mais importante, o A é o meu. Que direção que eu quero caminhar, que história eu quero escrever daqui para frente. E o B são as alternativas que eu tenho para chegar lá onde eu quero. Quer dizer, o que você acabou de dizer, de certa forma, subverte. Isso. Não é isso? Né? Na verdade, subverte completamente. Quer dizer, eu passo a ser o mais importante, eu estou no centro. Eu sou o protagonista, exatamente. Eu sou o protagonista, né? E não apenas um ator, né, um coadjuvante. Isso mesmo, exatamente. Entendo. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, você acha que a realidade que a gente vive hoje no Brasil, a realidade do mercado, permite esse posicionamento que você acabou de relatar? Permite. Você tem que ter coragem. Para ser dono do teu destino, né? Para se apropriar da sua voz e buscar o teu caminho. Mas isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, sabe, Heródoto? Sei. As empresas... É porque hoje, o mundo está globalizado, a economia está globalizada, os comportamentos, as empresas, né? Isso, é tudo muito parecido. E a gente precisa ter essa coragem mesmo. E precisa... Eu acredito sinceramente que o mundo, essa forma de gestão, tem que mudar completamente, tem que inverter tudo isso. Essa coisa assim autoritária, hierárquica, essa coisa de que a empresa se acha dona do funcionário, se acredita que eles da empresa é que sabem o que você precisa e para onde você deve ir, isso precisa mudar. Maria, a Miriam Albuquerque mandou um e-mail aqui no mundocorporativo@cbn.com.br e ela faz aqui uma pergunta. Como posso identificar dentro de mim, das minhas necessidades profissionais, que está na hora de virar o jogo e partir para a mudança? Ou como identificar os sinais de desgaste numa determinada atividade? Então, Miriam, eu acho que assim, o primeiro momento é uma sensação de desconforto. Uma sensação de desconforto, uma experiência de que algo tem que mudar. Você não sabe se é você, se é a empresa, se é o trabalho que você está fazendo. Essa experiência de desconforto é um sinal importantíssimo que você precisa olhar o que está acontecendo com a tua vida e com a tua carreira. É aí que você tem que realmente fazer uma análise mais profunda e mais consistente para poder verificar qual é a próxima etapa, o que você precisa fazer. Eu posso identificar, quando ela pergunta assim, como identificar os sinais de desgaste numa atividade, quando eu fico imaginando, puxa vida, hoje é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar, eu vou arrastando meu chinelo. Estou sofrendo, não quero. Aquele desconforto geral de ter que se envolver com as pessoas da sua área, com a tua chefia, né? Eu tenho visto com muita frequência que parte do desgaste deve-se principalmente à relação com a chefia e com os pares. Esse é o principal ponto. Não é tanto o trabalho, a carga de trabalho, o volume de trabalho. A carga de trabalho e o volume de trabalho são fatores importantes.
Agora você precisa aprender a lidar com isso. Agora, o que torna o trabalho insustentável é a qualidade da relação que você tem dentro da empresa, né? Sim. E isso sim vai gerando se há uma expectativa, por exemplo, de que você fique até tarde da noite trabalhando, mesmo que não tenha muito o que fazer, mas faz parte ali ficar, o desconforto está estabelecido, você está se violentando porque não tem necessidade. O ideal é que você fique se tiver necessidade, né? Mas há uma expectativa, há um clima, uma coisa política que estabelece, que olha de uma forma estranha aquele que sai mais cedo. Tudo isso é que gera um desconforto muito grande. Agora, a falta coisas, de transparência. Essas coisas não estão escritas, né? Nada escrito. Nada. O discurso não tem nada a ver com a prática. Nada. Essa coisa da pessoa não te chamar para reunião, você ficar meio perseguido, meio ameaçado, tá sentindo um ambiente esquisito e não consegue identificar claramente porque as coisas não são ditas, sim, nem escritas. Num momento como esse, é bom a gente, como você disse, ter o controle da carreira e continuar essa carreira numa outra empresa ou numa atividade empreendedora. Isso. Quando você está vendo também que o conteúdo do teu trabalho já atingiu o que você queria e você não está vivendo uma experiência de crescimento e de aprendizado, está na hora de mudar. Maria, o Anderson Salles, ele mandou aqui por e-mail uma pergunta a você dizendo o seguinte: como é que um pai pode ensinar ao filho que está na faculdade que hoje na vida ele terá que administrar a própria carreira e não simplesmente entrar numa empresa e desenvolver a carreira nessa empresa? Olha, essa é uma pergunta, Anderson, muito boa, que me permite conversar um pouco com o pai a respeito do jovem. Às vezes nós, pais, acreditamos que nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu acredito que vai haver uma grande mudança nessa área corporativa, nas relações de trabalho. Então a gente não pode ter verdades absolutas para os nossos filhos, nem para dizer que carreira eles devem seguir. Porque o que é uma carreira hoje que promete sucesso, como a mídia tanto estimula, pode não ser amanhã, pode mudar. Então, a gente precisa acompanhar os filhos e responder as perguntas que eles fazem à medida em que elas emergem. E o que você pode dizer para ele não é da carreira só, é da vida. Que ele tem que se apropriar da sua vida e pensar que história que ele quer escrever para ele. Isso sim, isso não vai mudar nunca. Então, agora, ainda nessa linha, o Antônio, também no e-mail que é o mundocorporativo@cbn.com.br, pergunta a Maria: Maria, existe um momento certo para mudar de cargo numa empresa e crescer dentro dela? Qual a importância de se mudar de cargo numa corporação? Né? E ele vai mais além, diz como identificar esse aspecto. Então, o centro da pergunta é: qual é a importância de se mudar de cargo numa corporação? A importância é grande, porque mudar de cargo significa passar para evoluir, aprender coisas diferentes, se desenvolver. Então, é muito importante. Agora, muitas vezes a sua chefia não percebe a necessidade de mudar e nem quer que você mude porque você está atendendo ao que ela precisa. Você precisa identificar a hora de mudar, você precisa ver a hora que você não está mais aprendendo, que esse trabalho já esgotou tudo que podia te ensinar e buscar, propor um processo de evolução. Seja na mesma área que você está, seja em outra área. Aí você precisa negociar e saber lidar com a situação politicamente, para não criar embaraços e conflitos. É uma delicadeza, mas é muito importante. Sei. Quer dizer, aí nós voltamos então àquela história que você colocou no começo, aquela recomendação de tomar de novo a carreira na mão. É isso mesmo. Né? Porque se eu for esperar o meu chefe, ele tem uma outra ótica. Nada contra, não dizendo que a Sim. dele está errado, não é isso? É que ele vê diferente porque é um chefe, na verdade. Mas pode não ser a minha ótica. Né? Então eu devo, novamente, fazer com as coisas com a minha ótica. Mesmo que isso possa, vamos dizer assim, desagradar algumas pessoas. Exatamente. Essa semana eu tive
um executivo que me pediu para fazer um trabalho de coach com um dos seus subordinados que ele queria promover. E a recomendação que ele me fez é que, olha, você precisa prepará-lo, mas prepará-lo para mim. Eu disse, isso eu não posso fazer. Eu estou preparando essa pessoa para ele crescer, se desenvolver, e aí ele te atende melhor. Mas você percebe a sutileza? É mais ou menos como o pai e a mãe dentro de casa, que quer que o filho cresça para ele. Né? Criar o filho para ele e não para o mundo. O filho está sendo criado para o mundo. Se as empresas começarem a olhar por esse vértice de que os profissionais lá dentro estão de passagem e que elas têm como compromisso prepará-los para o futuro deles, não só da empresa, e se elas fizerem isso enquanto eles estiverem lá, eles vão dar o melhor deles, muda tudo. Tem uma outra pergunta aqui, esse é feito pelo Jaime, aqui no nosso e-mail. Trabalho como microempresário desde 93. Penso em voltar ao mercado de trabalho. Não sei se vou me adaptar. E aí ele pergunta, como é que eu posso planejar uma coisa como essa? Trabalha por conta própria. Desde quando? Desde 93. Então ele já tem muito tempo, tem 10, 18 anos. Então, eu acho que em primeiro lugar ele precisa entender mais profundamente por que ele quer mudar. O que está acontecendo com ele, com a atividade dele, com as escolhas dele que ele quer mudar. E aí precisa avaliar se a mudança é essa mesma. Para você retornar ao mercado corporativo depois de 10, 12 anos, você precisa começar, às vezes, tudo outra vez. Né? Buscar interagir com as pessoas que você conhece, ver que tipo de contribuição você pode dar para uma empresa, que microempresário você é, enfim, se é serviço que você oferece, que tipo de serviço, para poder avaliar mais criteriosamente essa passagem, essa mudança. Ela não é impossível, não, mas precisa ser, primeiro, precisa ver por que você quer mudar. O Anderson já pergunta o seguinte, já que nós estamos falando em transição, né, o jogo da transição, que é o livro da Maria que está aqui comigo, ele diz assim, penso em mudar de emprego, é o Anderson. Como fazer essa mudança sem que seja tão estressante e traumática, diz ele aqui? Para não entrar em conflito com o meu chefe e ao mesmo tempo fechar as portas da empresa. Olha, Anderson, você precisa conversar e precisa ser sincero. A gente confunde, às vezes, ser sincero com ser hostil. Né? A gente confunde também essa coisa de ter que agradar sempre. Às vezes as nossas decisões frustram o outro e obviamente desagradam. Agora você pode fazer isso com elegância, com respeito, com cuidado e certamente você vai conseguir. Né? Agora, eu acho importante essa pergunta porque todo mundo acredita que as mudanças e as transições, portanto, elas sempre têm que ser traumáticas. Absolutamente. Se você faz um processo preventivo, vai com calma, espera, não provoca desconforto, conversa, negocia, tudo pode ser diferente. Não precisa ser necessariamente. Precisa ser de uma maneira brusca essa transição? Não precisa, de jeito nenhum. Aliás, eu acho que assim como a gente cuida da nossa saúde física e faz check-up, a gente deve cuidar da nossa saúde profissional e fazer check-up de carreira. Para se preparar, para ver se tem que mudar. E se tiver, você montar a estratégia que você vai usar para ir buscar outra oportunidade ou para negociar essa saída com a sua chefia. Toda a saída que é negociada antes, ela é muito mais vantajosa e menos sofrida. Para todo mundo. Para todo mundo? Para todo mundo. Então posso entender que a mudança não é brusca, ela necessariamente ela é um rompimento com o passado ou não? Não. Não? Não. Pode ser um processo de transformação, um processo de evolução, né? A mudança para um cargo melhor é um processo de evolução e você não está rompendo nada com o passado. Agora, é preciso que você perceba o que você precisa deixar do passado para trás e o que você precisa levar na próxima caminhada. Porque não dá para carregar tudo nas costas. Né? Então, você precisa aprender a esvaziar a sua mochila. Tirar as pedras que você não vai usar lá para frente. Maria, então, na minha carreira eu tenho que fazer o quê? Uma linha da minha carreira? Um mapa da minha carreira? Isso. É isso? Isso.
Comecei tal, estava fazendo isso, e tanto, trabalhei em tanto. Isso, e não é só a coisa tipo curricular, Sei. mas é assim, como é que eu me sentia fazendo isso? Que naquele ano, que fato foi o mais fundamental para mim? Onde eu me senti mais confortável? E você vai fazendo ano a ano e vai vendo que tem um fio condutor que mostra o que aconteceu e por que você fez certas escolhas. Eu tive uma moça que eu atendi, que ela era uma grande advogada. E ela saiu da empresa e não queria mais trabalhar da empresa e não sabia com o que trabalhar. Quando nós fizemos a linha da vida da carreira dela, nós percebemos que desde muito jovem, toda vez que ela encontrava um momento de sofrimento, ela passava a fazer algum curso que tivesse voltado para a arte, isso era uma coisa comum, frequente. E aí nós começamos a perceber dentro da arte o que é que a interessava, para aí ela poder escolher uma nova carreira. Então, o que aconteceu ao longo da sua vida, o que foi importante, marcante e por que foi tão marcante? Não só da carreira, mas da vida pessoal também. Quando a gente faz a história da carreira, a gente faz também a da vida. Entendo. Quer dizer, é muito mais do que apenas um currículo. Isso. Estudei aqui, estudei ali, fiz isso, não é isso? Exatamente. Muito mais. Com isso você é a tua biografia. Biografia. Com isso você acha que a gente teria muito mais instrumentos para poder avaliar, então, como é que eu estou na minha situação presente, não é? Se eu estou confortável, se é exatamente aquilo que eu quero, se eu estou me realizando. Exatamente. Ou para dizer, olha, não, eu preciso começar agora um processo de mudança. Porque mudança é um processo, né? É um processo. Na verdade, é um processo. Quer dizer, ele tem uma dinâmica, na verdade. Sim. Primeiro eu manifesto o desejo de mudar, depois eu preciso ver quais são, né, os requisitos que eu preciso mudar. Antes de manifestar o desejo, eu tenho um desconforto que eu não sei de onde vem. Depois eu percebo o desejo de mudar e depois eu tenho que fazer todo o projeto de mudança. Entendo. Tem que fazer um plano. Quer dizer, essas coisas, então, também não são feitas assim no meu momento de raiva. De jeito nenhum. Né? A raiva é má conselheira. Não é verdade? É verdade. No momento de raiva, não, eu vou romper com tudo isso, amanhã, não é assim. Né? Não, de jeito nenhum. Esses momentos de raiva atrapalham muito a percepção do que é que está gerando desconforto. É preciso olhar. Às vezes você está com raiva de você mesmo, porque demorou para perceber, porque não se adapta. Calma. Por exemplo, perdi 10 anos da minha vida aqui, poderia estar fazendo outras coisas. Não perdeu nada. Sei. Você investiu o teu tempo de uma determinada maneira. Eu acho que é muito importante frisar para os teus ouvintes o seguinte: é no trabalho que a gente investe o que a gente tem de melhor. Nosso tempo, a nossa energia, nosso afeto, né? Nosso conhecimento, a nossa experiência. Então, você vai investir muitos recursos. Então, você precisa saber escolher direito o que você vai fazer. E quando você quiser mudar, precisa saber direito para que direção você quer andar. Agora, você insistiu também que essas mudanças, as pessoas precisam ter coragem. Né? E não vende no supermercado. Já fui no supermercado? Não vende coragem lá? É verdade. Coragem, determinação não vende. Não vende. Não é verdade? Como é que eu crio essa coragem para ela? Eu acho que essa coragem, Heródoto, ela vem do autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você vê que você está sofrendo e que não tem outra saída a não ser mudar, você muda. Então ela vem de você se conhecer e de ter um mapa da situação. A hora que a situação ficar clara, a coragem vem. Quer dizer, então eu posso entender que essas forças são inerentes ao ser humano. São. Estão latentes dentro dele. Isto. Né? O que ele precisa é organizar essas forças e sair com elas. Isto. Porque todo ser humano tem. Todo ser humano tem o desejo e a tendência de evoluir, de crescer e de ser dono do seu nariz. Todos. E na vida que nós temos, se você entender o mundo corporativo, eu acredito que você vai para a escola para estudar. Você vai para a empresa para aprender a trabalhar. Então, na escola você aprende a estudar, na empresa você aprende a trabalhar. E mais lá na frente, você vai ter que trabalhar por tua conta. De alguma maneira, vai ter que trabalhar por tua conta. Então, você precisa se preparar para isso. Que o mundo corporativo não te acolhe até você se aposentar.
né? Tem todo um sistema lá que define os limites. Então, você precisa saber qual é a hora. As pessoas me perguntam, quando eu começo a me preparar para a aposentadoria? E eu digo, quando você começa a trabalhar. Né? Não é quando eu tenho 64 anos? Não é quando eu tenho 64 anos e já gastei todo o dinheiro com uma porção de coisas e não... Né? Sei. Para onde eu quero andar? Eu preciso ter noção desse norte. Né? É. Alguém já disse que como é que o vento não ajuda o navio quando o navio não sabe para onde vai, né? É isso aí, é isso mesmo. Eu preciso ter um norte, eu posso mudar, essas mudanças podem acontecer em função das injunções da realidade, então eu faço alguns pequenos desvios, mas eu preciso ter uma direção. E também acompanhando as minhas próprias mudanças, porque o que a gente gosta e tem interesse vai mudando ao longo da vida com a experiência. Sei. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, o jogo da transição, sua carreira em movimento, então, eu tenho aqui um passo a passo no teu livro, como eu desenvolvo essas questões, Maria? Não tem, porque na verdade esse livro ele é muito mais um estímulo à reflexão. Sei. Ele se constitui um pouco, sabe, Heródoto, em alguns seminários que eu faço para os meus executivos. Então, o que eu acho que é importante, que consta no livro, que ajuda o leitor, é assim, ele mostra como é que a carreira cresce e se desenvolve e conta experiências de executivos que estão nesses diferentes processos. Sim. Isso, de alguma maneira, primeiro, o leitor se identifica com aquele profissional. Segundo, ele começa a olhar como é que a carreira dele cresceu e identificar as patologias de carreira ou da empresa. E aí ele começa a perceber, a se conhecer melhor. Ele é estimulado. Esse livro é um estímulo à reflexão e à busca do autoconhecimento para poder estruturar melhor a carreira. Então ele tem como a carreira cresce, mas não tem assim uma receita pronta, ó, faça isso que vai dar tudo certo. Tá certo. Bom, Maria, queria agradecer então a sua gentileza de participar conosco aqui hoje do Mundo Corporativo. Estou vendo que o livro também tem aqui mais jogo interativo no site. Isso. No site da editora, o leitor pode encontrar toda a fórmula de como brincar um pouco, porque é uma coisa lúdica, para estruturar a sua linha da vida da carreira. Tá certo. Bom, Maria, você também trabalha junto com o José Augusto Minarelli, não é isso? Isso mesmo. Né? Que aliás tive até a oportunidade recentemente de encontrar o lançamento do livro daqui da editora Globo, que é o Crise Corporativa, etc. e tal. Bom, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado, Maria. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.